Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Tércio. Glória a Deus. Muito bem, meus amados, nós agora vamos à sequência com a palavra de Deus para os nossos corações. E hoje a palavra para as famílias. Hoje eu vou trazer o tema, os muros espirituais que a sua casa precisa para a proteção de sua família. Veja bem, os muros espirituais que a sua casa precisa para a proteção da sua família. Você já observou como a segurança é importante e uma das principais, ou talvez a principal preocupação em todas as casas? Por que, pastor, a segurança é a principal preocupação? Ora, porque você vai ver que as casas sempre procuram colocar portas, fechaduras, muros, não é? Procura fazer alguma coisa para que pessoas estranhas à família não tenham acesso à casa, não é? Mas só que com a violência crescente, só que com a marginalidade cada dia mais ficando mais ousada, então a gente vê que as famílias, elas estão agindo de uma maneira assim em relação à segurança, mais agressiva também, né? Eu moro aqui em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, e a gente vê que aqui existem muitas casas assim de muros altos, inclusive a minha também, não é? Casas de muros altos, fazendo sua proteção, cercas elétricas nas casas, câmeras de vídeos para a proteção através de segurança eletrônica também, não é? Animais como cães bravos que se colocam dentro de casa para se fazer uma super proteção contra um possível furto, roubo, possível acesso de ladrões ao nosso lar. Então as pessoas estão, quem tem condições faz isso. Quem tem condições recorre a tudo isso. E quem não tem condições procura recorrer ao que pode fazer, mas faz alguma coisa. Só não deixa seu lar com as portas abertas. Não é assim que acontece? Então, meus queridos, eu vou ler aqui uma advertência de Deus sobre esse assunto. Abrindo a minha Bíblia aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 28, livro de Deuteronômio, capítulo 28, nós vamos encontrar a palavra de Deus, Deus falando o seguinte, olha só. Quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás um terraço, um parapeito ou um muro, para que nela não ponhas culpa de sangue se alguém de algum modo cair dela. Veja bem, aqui Deus faz um alerta para quando alguém construir uma casa nova, colocar um muro. Agora, só que o objetivo de Deus aqui, ele diz que esse muro é para evitar que as pessoas, quando se reunirem dentro de casa, não serem vítimas de uma queda, ou não serem vítimas de alguma coisa que põe a culpa de sangue. E até mesmo se alguém cair do terraço, porque quando Deus manda fazer esse terraço com o muro, naquela época, se você olhar o modelo das casas, eu dei uma pesquisada sobre isso, o modelo das casas, normalmente eles faziam os compartimentos das casas na parte de baixo, na parte térrea, e fazia um terraço de laje, uma espécie de laje que eles colocavam em cima, plana, não é? Onde a família se reunia na maior parte do tempo.
Embaixo ficava a sala de recepção, ficava os quartos, ficava a cozinha. Mas em cima, na laje, ficava o terraço. E esse terraço deveria ser cercado com um muro de proteção. Então, quando eles iam dormir, eles fechavam as portas e aquele muro de proteção, ele era colocado ali para evitar tanto que as pessoas que estavam em cima do terraço caíssem, como também evitar a visibilidade de quem estava do lado de fora, de olhar para dentro e ver o que estava acontecendo ali. Então a gente vê Pedro, a Bíblia diz que Pedro, ele subiu ao terraço para orar. Era porque naquela época era esse tipo de terraço que tinha aquele muro de proteção. Então veja que o próprio Deus, já naquela época, ele traz orientação para as famílias mandando construir muros. E eu quero agora aqui espiritualizar essa proteção, esse muro de proteção que Deus manda as famílias construírem, porque não somente o muro material é a proteção, porque no Salmo 127, versículo 1, a Bíblia diz que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Se o Senhor não guardar a casa, não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Ou seja, não adianta você ter defesas físicas se você não tiver Deus no negócio. Eu, quando comandei o 1º Batalhão da Polícia Militar lá em Olinda, eu acho que ainda hoje está escrito isso lá. Eu, quando comandei aquele batalhão, eu escrevi lá no pátio, numa parede alta que tinha, bem grande, mandei escrever lá: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. O que é isso? Se Deus não proteger a cidade, não adianta nada a gente proteger. Se Deus não guardar a nossa casa, não adianta nada a gente querer guardar também. Então, meus amados, vejam bem, o que é que as pessoas fazem? As pessoas equipam suas casas com muros altos, cercas elétricas, camas, câmeras, cães bravos, procuram colocar todo tipo de segurança. Não está errado, não está errado, mas eu pergunto, como é que está a segurança espiritual? Será que Deus está guardando a tua casa? Porque sabe o que acontece? O que acontece é que muitas dessas casas, irmãos, com todos esses aparatos, com todos esses equipamentos, elas estão seguras materialmente, aparentemente seguras materialmente, mas espiritualmente, Satanás já entrou. Satanás já entrou, já está lá dentro, destruindo a casa de fora para dentro, destruindo a família, destruindo as pessoas, criando problema, jogando marido contra mulher, pai contra filho, irmão contra irmão. É a casa toda protegida materialmente, mas lá dentro da casa não existe nenhuma proteção. Não existe nenhuma proteção. Então, meus queridos, a gente precisa entender que muitas residências são bem trancadas fisicamente, mas no aspecto espiritual, o inimigo já entrou, está roubando a paz, matando a alegria. Satanás veio para roubar, para matar e para destruir. Ele está roubando a paz, matando a alegria, destruindo o amor dentro do lar. E a casa está uma verdadeira bagunça. E eu te pergunto, qual é o mais perigoso? Qual é o mais perigoso? É o ladrão que quer roubar a tua TV, o ladrão que quer roubar o teu equipamento de som, pular o muro da tua casa para roubar essas coisas? Ou o ladrão que entra sem você ver, entra no coração da tua família e destrói a tua família de dentro para fora? Qual é o mais perigoso? Por que é que você tem tanta proteção para o seu lar, no sentido físico, mas não tem no sentido espiritual? Não tem no sentido espiritual. Então, meus queridos,
precisamos acordar. Precisamos entender que se Deus não guardar a cidade, se Deus não edificar a tua casa, em vão nós estamos tentando fazer essas coisas. Em vão nós estamos tentando fazer essas coisas. Então, meus amados, como eu faço para proteger minha família? O que é que eu preciso para proteger minha família? O que é que você precisa para proteger sua família? Então vamos aqui agora espiritualizando os muros, não é? Os muros que Deus mandou fazer para a proteção da casa. Para que não haja culpa de sangue. Eu quero espiritualizar isso com alguns exemplos bíblicos. Exemplos bíblicos de pessoas que criaram muros para a sua casa. O primeiro exemplo que eu quero trazer para você é os muros da oração. Os muros da oração. O que é isso, pastor? Muros da oração. Meu querido, olha, a oração é uma forma de proteger a família. O poder que tem um pai, uma mãe, um filho, uma filha, orando pela família, isso é agradável diante de Deus. Isso pode determinar o sucesso da família, um bom futuro para a família. Muitos filhos, irmãos, nem percebem, mas as vitórias que recebem são fruto das orações dos pais. Muitos pais nem percebem que também recebem bênçãos da parte de Deus por causa das orações dos filhos. Amados, nós precisamos construir muros de oração nas nossas casas. A Bíblia diz, lá no livro de Jó, deixa-me ver aqui a palavra de Deus, no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 5, olha que coisa linda, diz a palavra de Deus aqui. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Que coisa linda, irmãos. Um pai que tinha cuidado com seus filhos. Jó santificava os seus filhos. Jó se levantava de madrugada para orar. Aleluia. Ele dizia: eu não sei o que se passou na vida dos meus filhos, talvez eles tenham pecado, mas eu vou orar ao meu Deus. Deus, tem misericórdia dos meus filhos. Deus, tu sabes, Deus, as fraquezas de cada um. Coloca as tuas mãos sobre os meus filhos, Senhor. Protege eles, Deus. Oh, amados, Jó, ele teve uma história assim, um tanto quanto triste. Mas você veja que o final de Jó, a Bíblia diz que foi melhor do que o começo. O final de Jó, Deus restituiu tudo que ele tinha perdido. Filhos, filhas, riquezas, tudo. Porque Jó era um homem que vivia em comunhão com Deus. Ele construiu muralhas de oração, muros de oração na sua casa. Aleluia. Eu te pergunto, existem muros de oração na tua casa? Sinceramente, porque veja bem, Deus é real, Satanás também é. Satanás também é real. Satanás te vê de joelhos. Satanás te respeita. Ele sabe que você ora. Ele sabe que você é uma pessoa de oração. Ou simplesmente você vai levando a coisa de qualquer jeito. Não, eu sou crente, eu vou para a igreja.
Você pode ir para a igreja, mas não está construindo muros de oração na sua casa. Deus mandou que nós construíssemos muros de proteção quando edificássemos uma casa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro muro, ou a primeira muralha que você deve construir na sua casa é a muralha de oração. É a muralha que vai fazer com que os céus venham, desçam para dentro da tua casa. Um território celestial ocupe os espaços da tua casa. Satanás não vai ter autoridade para entrar. Satanás não vai poder ocupar aquele espaço, porque aquele espaço é de Deus. Ali tem crente que ora. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deus está fazendo milagre através das orações quando você está orando. Proteja a sua família. Proteja a sua família com a oração. Que crente é você? Ah, não, eu sou o mais insignificante de casa. Você é o instrumento de Deus, que Deus quer que você ore pela sua família. Você é um sinal de Deus aí dentro da sua casa. Você é a bênção de Deus dentro dessa casa. Então, meu querido, minha querida, não deixe de construir muros de oração no seu lar. Segundo muros que você precisa construir, segundo muro que você precisa construir no seu lar é estimular as pessoas para o trabalho. O que é que tem a ver, pastor? Veja bem, deixa eu ler aqui um texto bíblico no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Olha o que diz a santa e gloriosa palavra de Deus. Disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Eu pergunto, Deus mandou Noé entrar na arca. Por quê? Porque ia haver um dilúvio. Um dilúvio que Deus ia destruir o mundo. Eu li esse texto aqui para nossa reflexão antes dessa mensagem, e eu falei que Deus se agrada da atitude de homens que protegem sua família. Noé, pela proteção que ele dava à sua família, ele agradou a Deus, Deus se agradou dele e mandou ele entrar na arca. Mas eu pergunto, Deus mandou Noé construir a arca, ele construiu sozinho? Não, ele com sua família. A família estava participando da bênção através do trabalho. Tá certo? Será que dá para imaginar o quanto o trabalho é importante, irmãos, para todos de uma família? Quando Deus disse a Adão: do suor do teu rosto comerás, ele está dizendo: Adão, a partir de agora tu vai ter que trabalhar para comer. Sabe o que é isso? Não pense que é um castigo, não. Era Deus dizendo assim para Adão: Adão, olha, Adão, o homem, ele quando trabalha, ele levanta sua autoestima. Entenda bem isso. O homem quando trabalha, ele está sendo restaurado à imagem e semelhança de Deus nele. Por quê? Porque Deus trabalha e Jesus trabalha até agora. Foi Jesus que disse: meu Pai trabalha e eu também trabalho até agora. Trabalhar é construir. Trabalhar é ser restaurado em imagem e semelhança de Deus, porque trabalho é uma coisa de Deus. Deus criou o universo, Deus fez, Deus construiu, Deus continua fazendo, continua mantendo. Manutenção é trabalho. Deus continua trabalhando. Quando eu trabalho, eu estou restaurando Deus na minha vida. O preguiçoso, ele é vítima de uma sedução do diabo, do engano do diabo. Deus ensinando, ele diz: vai ter com as formigas, preguiçoso, que no verão elas se preparam para o inverno.
Então entenda, meu querido, o trabalho não é só para ganhar dinheiro. Pessoas que trabalham só para ganhar dinheiro são os coitados. Eles não trabalham porque reconhecem a importância do trabalho. Eles não trabalham porque amam ser restaurado imagem e semelhança de Deus. Eles não trabalham porque querem ver alguma coisa construída. Eles trabalham para ganhar dinheiro, por isso que são os coitados. Que bom, meus amados, você edificar uma empresa. Eu um dia conversando com um proprietário de uma grande rede de comércio, eu fiquei feliz porque ele estava prosperando. E ele me disse, eu fico muito feliz, pastor Técio, de poder arrumar emprego para tanta gente. Olha que coisa linda. Eu fico muito feliz de poder ver essa quantidade de pessoas trabalhando aqui. Eu saber que estou sendo útil na vida para Deus, dando emprego a tanta gente. Vê que maravilha! Ele não estava falando que fico feliz porque ganho dinheiro, não. Você está lembrado daquela parábola do homem rico? Do jovem rico? Ah, já tenho muito dinheiro, o que é que eu vou fazer com tanto dinheiro? Não sei o que fazer. Ah, já sei! Vou construir galpões enormes para juntar mais dinheiro ainda. Depois eu vou dizer, come minha alma, deleita-te minha alma. Aí Deus disse para ele, louco, louco, só quer saber de dinheiro. Se hoje eu requerer a tua alma, o que é que tu tens preparado? Não fez o bem a ninguém. Aquele jovem rico só pensava em dinheiro. E hoje em dia, irmãos, as pessoas não pensam em trabalhar, só pensam em ganhar dinheiro. Eu falo muito sobre isso. Então, primeiro muro que eu devo construir na minha casa é o muro da oração. Segundo muro, baseado na Bíblia Sagrada, que eu preciso construir na minha casa, é um muro que estimule as pessoas a trabalhar, para que Satanás não entre, não faça ninguém ser preguiçoso, para que Satanás não venha querer estimular as pessoas a ter amor pelo dinheiro. O amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça muitos se desviaram da fé, é a Bíblia que diz. Então veja, meu querido, que o trabalho é importante para nos restaurar, nos valorizar. Uma pessoa que trabalha, ela anda de cabeça erguida, ela se valoriza. As pessoas passam ali, olha, fulano está trabalhando, olha, fulano tem um emprego. E o desempregado? E aquele que não tem? Não é? Então, meu querido, minha amada, em nome de Jesus, não é? Noé e seus filhos, eles construíram a arca, que seria a proteção para a sua família. Veja o trabalho que é que dá. Muros do trabalho. Muros de estimular os familiares para o trabalho. Oração, trabalho na sua família. Vamos ver outro muro que nós precisamos construir dentro da nossa família. Outro muro que nós precisamos construir dentro da nossa família é o muro produzido pelo perdão. Muro produzido pelo perdão. Meus amados, quando a gente lê o livro de Êxodo, no capítulo 12, deixa eu ler o texto bíblico aqui. É importante a gente ler aqui o texto bíblico. Livro do Êxodo, capítulo 12, versículos 22 e 23. Aí a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte, Êxodo 12, 22 e 23. Diz assim a santa palavra de Deus. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiverem na bacia. Nenhum de vós sai à porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará a ferir os egípcios quando vir, porém o sangue da verga na porta da sua casa, em ambas as obreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Muito bem. Esse texto aqui fala do momento em que Deus manda
os crentes para serem libertos lá do Egito, eles ficarem dentro de suas casas. Olha a união dentro de casa agora. Passem o sangue do Cordeiro nas portas. Aleluia. E fiquem aguardando. Porque o anjo da morte vai passar. A casa que tiver o sangue do Cordeiro não será ferida pelo anjo da morte. O que é que acontece? Presta atenção agora. O anjo da morte vai passar. Agora, já pensou se os crentes estivessem brigando dentro de casa com o sangue do Cordeiro? A Bíblia diz: quem come e bebe o sangue do Cordeiro indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não sabendo discernir o corpo do Senhor. É bem verdade que isso é no Novo Testamento, mas tinha valor naquela época. Quem possuía o sangue do Cordeiro não podia viver brigado, não, meu irmão. Estava fora da vontade de Deus, era uma prova que aquele sangue do Cordeiro não tinha valor nenhum para ele. Então, muralhas do perdão. Se não há perdão dentro do lar, há contenda. Se não há perdão dentro da casa, há brigas, há separação. O sangue do Cordeiro não está tendo nenhum valor lá dentro. É uma prova que Jesus não entrou nessa casa. Então, eu preciso construir muralhas de oração. Eu preciso construir muralhas de trabalho. Eu preciso construir muralhas de perdão. Muralhas de perdão dentro da minha casa. Na minha casa, temos que estar unidos, juntos, livres de condenação. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1. Então, meus queridos irmãos, uma casa que tem Deus, tem as muralhas do perdão. Será que a tua casa está tão protegida contra os ladrões desse mundo, mas não está protegida contra o ladrão principal, que é Satanás? Ladrão e salteador? Ele veio para matar, roubar e destruir? Está destruindo tua casa de dentro para fora? Destruindo tua casa porque não tem perdão na tua casa? O que é que você diz? O que é que você diz? Deus está te dizendo: levante os muros da oração, levante os muros do trabalho, do estímulo ao trabalho, levante os muros do perdão. E tem mais muros ainda para levantar. Tem mais muros. A gente vê na palavra de Deus, meus amados irmãos, que lá no livro de Gênesis, capítulo 24, vamos lá no livro de Gênesis agora, capítulo 24, versículo 7, tem um versículo que vai nos mostrar, Abraão, capítulo 24, versículo 7, vai nos falar de Abraão. Olha o que diz aqui a palavra de Deus: o Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Veja bem, aqui nós encontramos Abraão mandando buscar uma esposa para seu filho Isaque. Seu servo Eliezer, né? Ele mandou buscar uma esposa para seu filho Isaque. Como é que Abraão manda um funcionário dele, um empregado dele, buscar uma esposa para seu filho sem ele conhecer, sem ele saber quem era? Ele disse: não, ele sabia, vai lá buscar lá em tal canto, de tal descendência, filho e sai discriminando tudo direitinho. O que é que quer nos falar essa palavra?
O que é que quer nos falar? É porque, meus irmãos, Abraão, ele trabalhava em cima dos projetos de Deus. Abraão tinha planos para o futuro de seu filho Isaque, mas seus projetos, ele vinha das promessas de Deus para a sua família. Quando Deus chamou Abraão, ele disse: a tu e a tua descendência eu darei essa terra. Veja, meus queridos, e que muro o senhor está querendo falar agora, pastor? Os muros produzidos pelos projetos de Deus em nossas vidas. Muros produzidos pelos projetos de Deus em nossas vidas. Preste atenção. Existem projetos de Deus na sua vida como existiram na vida de Abraão. A diferença é que muitas vezes nós não queremos ter a intimidade que Abraão tinha com Deus, não buscamos ter essa intimidade e não sabemos o que é que Deus quer para nossas vidas. Vamos levando a vida de qualquer jeito, de acordo com a minha inteligência, com a minha capacidade intelectual, de acordo com aquilo que eu acho, e vou levando, vou achando que estou bem. Não estou bem coisa nenhuma. Abraão, ele orava a Deus e Deus orientou ele, não é? Seus planos foram conduzidos por Deus e tudo deu certo, não é? Então veja bem, Abraão, quando já perto de morrer, pediu ao seu Criador, a Deus, não é? Ele já mais experiente, ele pediu a Deus que conseguisse uma esposa para o seu filho, e Deus mostrou a ele como ele devia fazer. Então o planejamento familiar, meus amados, é algo indispensável para o nosso futuro, para o futuro da nossa família. E tem que ser de acordo com a vontade de Deus, não é de acordo com a minha vontade. Olha, o mundo está sendo bombardeado por ideologias, não é? Ideologias que procuram destruir a família. E se você for se guiar por essas ideologias do mundo, você vai se acabar. Então Deus tem propósitos na sua vida, da sua família, e você tem que seguir os propósitos de Deus. E para finalizar, meus queridos, eu quero falar que nós precisamos construir os muros produzidos pela fé. Os muros produzidos pela fé. A fé, meus amados, é o firme fundamento das coisas que não se veem ou que se esperam, não é? O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E a gente vai encontrar, irmãos, o exemplo de uma família, a família de Moisés, os pais de Moisés, não é? Joquebede e Anão. Quando eles viram a matança dos inocentes promovida pelo faraó, então Joquebede pega seu filhinho Moisés e coloca ali no rio e apresenta ele a Deus. Ela arriscou de perder a sua própria vida. Mas por fé, ela preferiu arriscar perder sua própria vida escondendo seu filho até o tempo que deu. Colocou aquela criança ali no leito do rio e aquela criança foi criada pelo próprio faraó, que mandou matar todas as crianças. Porque Deus, quando quer mostrar a glória dele, ele faz isso. A fé, irmãos, ela é capaz de fazer coisas que nós nunca imaginamos. Aquela criança foi colocada no leito do rio, a filha do faraó estava lá na frente do rio tomando banho, quando percebeu aquele cestozinho de junco ali no rio, mandou buscar, era Moisés que estava lá. E ela disse: eu quero criar essa criança. E a criança, ou as crianças que o faraó mandou matar, não atingiu aquele homem que tinha um plano de Deus na vida dele, que tinha uma chamada de Deus. Graças à fé dos seus pais, que não cederam aos propósitos de faraó, em detrimento da vontade de Deus.
Então, meus queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que possamos edificar muros na nossa casa, como o Senhor Deus orientou o povo de Israel: quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito ou um muro, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos edificar os muros da nossa casa. Vamos proteger a nossa família. A nossa família é bênção do Senhor. A nossa família foi Deus que nos deu. Se você não cuida da sua família, você vai cuidar de quem? Se você não ama a sua família, você vai amar a quem? Se você não ama seu marido, sua esposa, você vai amar a quem? O amor, irmãos, não é um sentimento que nós possamos simplesmente escolher quem vamos amar. O amor é de Deus. E quem ama, diz a palavra de Deus, está em Deus e Deus está nele. Ame a sua família. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Técio.